Vamos fechando os nossos olhos e à nossa frente, sempre Jesus, o nosso mestre maior, sempre agradecendo pela oportunidade que Ele nos dá da reunião, de estarmos juntos, de vivermos em sociedade, fundamental para nós, estarmos sempre juntos e cada vez mais aprendendo a nos respeitarmos, a tratar com carinho, com cuidado o irmão, para não ferir a ninguém. Precisamos crescer sempre. E para crescer, é preciso compreender as mensagens que vêm do alto, sempre nos orientando para o melhor caminho. Entretanto, é necessário que nos dediquemos, que procuremos sempre aprender e colocar em prática. E é isso que estamos decididos a fazer. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos, uma alegria. Bete, Alceia, tudo bom? Maria Dulce, tanta gente chegando aí. Hoje nós vamos falar de uma coisa que é muito comum nesses nossos dias acontecer, né? A gente já mais ou menos se livrou disso, né? Maledicência, fofoca, isso já não existe muito. Então, antes de falarmos sobre isso, nós vamos relembrar bem rapidinho o que nós falamos na semana passada, né? Nós estamos há quase 4 anos falando de Jesus, falando dos sermões, do último sermão, que é o profético, quando ele falava da vinda do Consolador, e o Consolador, a doutrina espírita, quando ele nos alertava para estarmos preparados para uma mudança, falava do final dos tempos, mas não final do mundo, não, isso aí não cabe. Final dos tempos, ou seja, uma mudança de um tempo antigo para um tempo novo, né? De pessoas antigas para pessoas novas, espiritualmente falando. Se utilizava de parábolas, parábola dos talentos, das 10 virgens, e já estamos nesse final dos tempos. A igreja, ou as igrejas, entendem que seria uma segunda vinda de Jesus, depois o juízo final, e também não cabe, né? Jesus, não dá para voltar quem nunca foi. Jesus sempre esteve aqui conosco. E voltar fisicamente também a gente crucificaria de novo, né? A humanidade crucificaria de novo. Juízo final também é uma demonstração que o Pai faliu na sua obra, que o homem se perdeu e que Deus não teve condição de ensinar corretamente. E Deus é amor, é o Pai, né? Então esse Consolador prometido, que é a doutrina espírita, vem nos mostrar que essa mudança de tempo é diferente. Existe aí um instrumento chamado reencarnação. Ele é um instrumento selecionador. De repente, aquele que não se comportou ao longo de todas essas encarnações aqui na Terra, não tendo aproveitado, daqui a pouco a Terra está mudando de fase, está se tornando uma escola de um nível acima, e ele não tem chance. Ele quer se matricular, mas não vai dar. Desculpa, não tem chance. Nós vamos arranjar uma outra escolinha para você. É um mundo primitivo, e você lá em terra de cego, quem tem um olho é rei, e você vai estar lá, né, crescendo, se aprimorando, espiritualmente falando. Então, nada de punição eterna, nada de inferno. A evolução continua sempre, sempre. E cabe a cada um de nós, falamos a semana passada, iniciar a mudança que queremos aqui na Terra. Só que essa mudança começa dentro de cada um de nós. Nós é que auxiliamos na mudança da Terra. Então, é preciso observar as recomendações do Mestre, prestar atenção, né? Que sejamos, então, portadores dessa mensagem, que sejamos portadores do amor, da confiança, da luta, do respeito, da caridade, né? Então, depois desses
quase 4 anos falando de Jesus, agora a proposta é uma outra, tá? Vamos a partir de agora pensar em nós, desde a semana passada, né? Vamos pensar como nós compreendemos essa mensagem dele. Será que é só ler? Não, é compreender. E é só compreender? Não, é viver essa mensagem. O que estamos fazendo com essa mensagem? Será que dá para identificar onde estamos falhando? Onde estamos acertando? Onde poderíamos fazer melhor nessa caminhada? A buscar em Jesus sempre a inspiração e a força para seguir. Isso é fundamental. Então vamos pensar no nosso comportamento, na nossa dedicação, no nosso esforço. Como é que tem sido, hein? Na seriedade nossa. Será que somos sérios naquilo que temos que fazer? Precisamos fazer? Assumimos o compromisso de fazer antes de vir para cá? Será que estamos fazendo certo? Então, vamos pensar nas palavras que partem de nós. As palavras ditas, as palavras escritas, o pensamento, que é a palavra pensada, né? Elas comunicam muito mais do que simples ideias. Elas expressam as nossas opiniões, ideias divulgadas no mundo de hoje, pelos meios de comunicação, redes sociais. Nós percebemos tanto relacionamento vazio, tão sem nada, né? As pessoas reagindo frente a alguma coisa e reagindo de uma forma tão brutal, tão sem coração. Então, nós temos que pensar. Se queremos um mundo diferente, prestemos atenção em nós. E prestando atenção em nós, ajudaremos, de alguma forma, no nosso trabalho, no nosso exemplo, na nossa dedicação, para que os outros também pensem em si, tá? Na forma como agem. Então, hoje vamos falar sobre a maledicência. Falei que é coisa rara, né, no mundo de hoje, mas tudo bem. O maldizente, o leviano, o irresponsável, não consegue se colocar no lugar do outro para saber como o outro se sente com relação ao que tem passado devido aos boatos falsos, à forma leviana de se reportar a ele. Por isso, ele, aquele que comete esses atos tão tristes, ele não consegue enxergar que sua língua é como uma espada afiada que fere o seu semelhante. É por isso que tem tanta atração pela fofoca, né? Pela leviandade de comentários. Nós vamos relembrar um caso, ficou muito famoso, vai completar quase 30 anos, que é conhecido como o episódio da escola base, aqui na cidade de São Paulo. Aconteceu em março de 1994, quase completando 30 anos. Vamos relembrar o que aconteceu. Na época, os proprietários da escola, Ikushiro Shimada, sua esposa Maria Aparecida Shimada, uma professora que era o nome dela, Paula Milin, e o seu marido, que era o motorista da escola, da Kombi, Maurício Monteiro. Eles foram acusados de abuso sexual contra crianças de 4 anos de idade. Os donos da escola, os 4. As denúncias foram feitas por mães das supostas vítimas, das criancinhas supostas. Foi também apontado que os 4, Ikushiro, Maria Aparecida, Paula e Maurício, usavam o horário escolar para levar as crianças a um motel e ali tirarem fotos e fazerem porcaria. Entretanto, todas essas afirmações não seriam verdadeiras, não eram verdadeiras. Acontece que, após denunciarem a delegacia de polícia, as mães não ficaram satisfeitas com a demora da investigação e decidiram procurar veículos da imprensa para relatarem o que
supostamente, na visão delas, né, ocorria na escola. A maior rede de televisão deu enorme repercussão à versão apontada pelas mães, sem a certeza de serem verídicas, né? Então foi puro sensacionalismo. O delegado também contribuiu para esse alarde todo, para essa confusão toda, em torno desse caso, com informações que não eram verdadeiras também. A partir disso, a vida das vítimas reais, os donos da escola, né, que eram as acusadas, não seriam mais as mesmas. Aconteciam ameaças de morte, tortura, depredação na estrutura da escola, saques ao colégio, e as reputações desses envolvidos, dos 4 donos da escola, foram destruídas. A instituição acabou sendo fechada. Em 2007, Maria Aparecida Shimada desencarnou motivada pelo câncer. 7 anos depois, o seu marido, Ikushiro, um infarto também o levou. Paula, que era sócia, uma professora, não mais conseguiu trabalhar como professora, portanto, porque sua imagem estava agora atrelada erroneamente a esse episódio. Ela era abusadora de crianças, né? Ela também se divorciou do marido, motivada por tudo isso. Hoje, Paula vive em situação precária e recorre de ajuda financeira de vizinhos para poder sobreviver. E era tudo mentira. Alguém inventou, né? E deram um alarde, todo mundo espalhou, imprensa fez aquele banzé todo, né? Agora, se todos, porque isso aí acontece com frequência, não é levado ao público, mas se todos os envolvidos tivessem levado em conta a orientação que veremos a seguir, nesse caso hipotético a seguir, não teria ocorrido esse crime. Vamos imaginar uma empresa. Um funcionário chega ao diretor e diz que um colega, olha o José, ele está cometendo incríveis desvios. É desvio de dinheiro, falava ele, o funcionário, para o diretor. É insubordinação, é assédio às colegas. Então, diante de tantas denúncias, o diretor pegou um papel e ia anotando tudo aquilo que esse funcionário dizia a respeito do colega, que não estava ali naquele momento. E o diretor anotando. Ao final daquele depoimento desse acusador, o diretor mudou de ideia. O que ele fez? Pegou o papel com todas as anotações dos citados crimes, rasgou o papel. Todos os pedacinhos entregou na mão do acusador e falou: olha, amanhã eu vou fazer uma cariação entre você e esse colega seu, tá bom? Mas faça o seguinte, eu vou fazer isso porque o teu colega não está trabalhando hoje. Mas hoje, voltando para sua casa, pegue esse monte de papeizinhos e vai jogando fora um a um ao longo do caminho. Eram as anotações dos crimes, na visão dele, cometidas pelo colega de trabalho. No dia seguinte, o acusador vai até a sala do diretor novamente. E aí ele pergunta, o diretor: você jogou fora os papeizinhos pelo caminho ontem à noite? Sim, senhor, joguei fora. Olha, então, antes de fazer essa cariação entre você e o José, aquele que você está acusando, eu vou lhe fazer algumas perguntas. Primeiro, você viu esse colega seu cometendo esses crimes que você me relatou? Não, ver eu não vi, mas ouvi uma pessoa que me disse ter visto.
Você confia totalmente nessa pessoa que lhe falou? Não, eu mal a conheço. E o seu colega, que foi acusado por você, já demonstrou anteriormente ter um comportamento condenável diante das pessoas? Não, também não. Nunca vi. Sinceramente, eu nunca vi. E acredita mesmo que ele poderia ter cometido todos esses crimes apontados por você? O rapaz parou, pensou e falou: bem, pensando melhor, eu acho que não. E aí o diretor diz: perfeito. Então agora, saia, volte pelo mesmo caminho de ontem e recolha todos os papeizinhos que você espalhou ao longo do caminho e me traga todos eles aqui. Mas isso é impossível, senhor. O vento, a chuva devem tê-los espalhados por todos os cantos. E aí o diretor diz: meu filho, assim são as palavras. Uma vez ditas, não há como recolhê-las. Elas estão se espalhando por todos os lados, por todos os cantos, e fazendo grandes estragos. Está aí, né? Espalhando fofoca, maledicência e o pior. Pior não, é natural. Ninguém escapa disso. Ninguém escapa de acontecimentos semelhantes. Ninguém é imune a esse tipo de agressão. E é agressão mesmo, hein? Tá? Nós vamos contar uma história do nosso... Não é muito conhecida no meio espírita, mas é um fato verídico que aconteceu com o nosso querido Chico Xavier. Ele foi vítima de uma maledicência cruel. Vocês vão ver, hein? E é o Chico. Então, vamos narrar o episódio. No início da década de 30, 1930, quando o Chico estava em casa, estava efetuando a revisão de algumas páginas mediúnicas que seriam acrescentadas, inseridas naquele que seria viria a ser o seu primeiro livro, Parnaso de Além Túmulo, que foi editado em 1932. O nosso Chico começou a sentir, de repente, no olho esquerdo, o problema que haveria de acompanhá-lo durante toda a vida. Tendo ficado com a visão prejudicada e sofrendo muitas dores, inclusive acompanhado até de hemorragias, hein? O médium resolveu consultar um especialista que ficava na cidade de Belo Horizonte. Chico morava em Pedro Leopoldo, 65 quilômetros distante de Belo Horizonte. Então, esse oftalmologista diagnosticou uma espécie de catarata inoperável, com o prognóstico de que, muito provavelmente, Chico ficaria cego daquele olho, e ainda com risco de o problema atingir o olho direito. Então, por orientação desse mesmo médico oftalmologista, Chico periodicamente passou a frequentar o consultório dele, lá em Belo Horizonte, com a finalidade de receber tratamento preventivo, consistindo em aplicações diretamente no olho esquerdo, de injeções de corticoide. As dores, segundo Chico mesmo relatava, as dores eram terríveis, repercutiam por toda a cabeça e quando se faziam acompanhar por crises hemorrágicas, ele praticamente ficava impedido de caminhar sozinho, quanto mais de pegar o trem na estação de Pedro Leopoldo e se dirigir a Belo Horizonte, que era a capital do estado. Em consequência disso, uma de suas irmãs se ofereceu para acompanhá-lo até o consultório do médico. Vamos lá, vou junto com você. E esse consultório ficava numa avenida muito movimentada de Belo Horizonte. Quando eles desciam do trem, Chico dava o braço à irmã
e, quase que guiado por ela, seguiam a pé, entrando depois e percorrido aquele trecho naquela avenida bem movimentada, entravam num prédio de 2, 3 andares, um prédio relativamente baixo. O tempo correu. E certo dia, o médium, Chico, estava numa das reuniões semanais que acontecia no Centro Espírita Luiz Gonzaga, lá em Pedro Leopoldo, uma cidade pequenininha ainda, né? Não é tão grande não, quando, já no encerramento, ele foi interpelado por um grupo de espíritas vindos da capital, lá de Belo Horizonte. Rodeado por todos, um desses componentes desse grupo que veio de Belo Horizonte, que Chico nunca falou o nome para preservar, né? Olha o cuidado do Chico, hein? Então manteve sempre anônimo. Essa pessoa, esse espírita vindo com esse grupo lá de Belo Horizonte, tomou a palavra e disse sem rodeios para o Chico: Chico, nós estamos aqui para lhe fazer uma fraterna advertência. Bonito, né? Fraterna advertência. Você tem sido visto praticamente toda semana em Belo Horizonte, em atitude suspeita e de muita intimidade com uma mulher. É que sequer sabemos se ela é casada ou não. Está certo que você é solteiro, Chico, mas o que está acontecendo não fica bem para a sua condição de médium. E caía o veneno. Em plena luz do dia, continuou aquele espírita. Em plena luz do dia, você, Chico, trocando sorrisos com uma mulher e de braços dados com ela, entrando num prédio em movimentada avenida, hein? Dizem até que você, quando sai, depois de quase 2 horas, certamente para não ser reconhecido, tenta esconder o rosto com um lenço. Advertência fraterna. Bonito. Constrangido, né, com a situação, o jovem Chico, que estava com 21 para 22 anos, deixou que esses confrades falassem à vontade. Pode jogar o veneno, dando ao fato a interpretação e o colorido que só a maledicência humana sabe dar quando deseja, capricha. Quando por fim eles terminaram, alguns deles faziam girar o chapéu 1930 nas mãos pela aba, né, com cuidado, imaginando terem desincumbido de um alto dever que lhes fora, talvez, conferido pela espiritualidade superior. E aí então eles ouviram o médium dizer de uma forma bem serena, bem doce: meus irmãos, eu creio estar havendo um engano. O prédio que vocês se referem é onde fica o consultório do oftalmologista, que se ofereceu para tratar de graça, porque eu não tenho recursos, desse meu olho esquerdo, do qual de algum tempo para cá estou ficando cego. A senhora, que lhes disseram andar de braços dados, com muita intimidade comigo, é simplesmente minha irmã, que me guia como alguém que guia um cego pela rua. Quanto ao lenço com o qual eu cubro o rosto ao sair do prédio, um deles está aqui comigo agora. E aí vasculhou o bolso e retirou um lenço todo amarrotado e manchado de sangue. E continuou: é esse lenço, porque depois das aplicações com as injeções de corticoide diretamente no olho, as hemorragias pioram muito, de modo que eu não sei do que os senhores estão falando. Então nem o Chico, né? E aí, como o propósito daqui para frente é nos chamar a atenção sobre
como nós nos comportamos, porque é tão fácil falhar, né? É tão fácil falhar, é tão fácil falar. Será que ainda cometemos esses terríveis enganos? Fazemos julgamentos levianos, fofocas. Endossamos comentários sem saber se o que falam é verdade e se é algo útil para ser espalhado. Linguagem é um importante meio de comunicação, mas como o empregamos? Aí é que é o problema. O que falamos constrói ou destrói? Como que nós fazemos? Nem sempre é possível, é verdade, falar com doçura. Muitas vezes é necessário que falemos ou falemos com energia. Mas isso pode gerar, às vezes, conflito, porque as pessoas não sabem diferenciar, muitas vezes, a energia da violência. Às vezes temos que ter esse cuidado até nisso. Falar com energia, mas nunca dar qualquer conotação de violência. Olhamos, por exemplo, as redes sociais. Disseminam de tudo e acabamos, muitas vezes, acreditando em muitas mentiras. Será que acreditamos? Como andam os relacionamentos humanos? O relacionamento humano ele está permeado das deficiências que ainda todos nós carregamos. Os problemas que temos aqui dentro. Afinal, ainda estamos crescendo, ainda estamos evoluindo e muita coisa nos falta aqui dentro. Olha a complicação que é ter um bom relacionamento com as pessoas, hein? Então, falhamos ainda. Todos nós falhamos. Só que é fácil identificar no outro o problema que ele tem. Como é fácil olhar e falar, olha, fulano, ele é assim. Ciclano, ele é desse jeito. É tão fácil, né? Tão complicado. Então, o problema, a gente está sempre apontando. O problema é reparar os problemas em nós. Aí é muito mais difícil. Muito mais difícil porque o orgulho pesa. E eu não consigo perceber que quando eu aponto o dedo para alguém, eu tenho 3 apontando para mim. Aquilo que ele falha, talvez eu falhe 3 vezes mais. Aquilo que ele erra, talvez eu tenha muito mais dificuldade para fazer o certo. Mas o orgulho não me permite admitir o quanto eu falho, né? Então, pensemos bem. Praticamente por toda a vida, nas ações e reações de muitos, estará presente a maledicência. Vai ser muito comum isso. A maledicência presente na vida de muitos, se não tomarem cuidado, se não procurarem compreender, se não procurarem aprender, se não procurarem domar esse orgulho, essa ira, essa revolta, essa impulsividade. Isso tudo, se a gente não aprender, vai continuar sendo, um divulgador de porcaria. Então, hoje, vamos pensar, com tanta corrupção que a gente vê, ou pelo menos ouve tanta corrupção, fala-se mal de todos. É tão simples, Não tem ninguém honesto, todo mundo é corrupto, todo mundo. Parece que não há ninguém honesto, mas há, óbvio que há. Na minha cabeça é que não. Todo mundo entrou na política, é ladrão. Fez isso, foi com segundas intenções, Então, falta bom senso, falta compreensão entre as pessoas, É preciso a gente ser mais responsável nessa vida, O nosso comportamento, porque nós estamos falando agora de nós. Nós falamos de Jesus, quase 4 anos, tudo que ele nos deixou, e agora é hora de avaliar. Aprendemos? Ou estamos aprendendo, porque não aprendemos tudo, não.
É muita coisa, né? Muita areia para o caminhão. Mas estou aprendendo, estou me esforçando, isso que é o importante, né? Então, temos que estar atentos, sim, para compreendermos cada vez mais as pessoas, para aprendermos a perdoar as pessoas, orientar as pessoas, né? Por quê? Porque essa forma de se comportar, espalhando lixo para tudo quanto é lado, causa enormes prejuízos de toda a ordem, né? Então nós vamos ver as coisas tão complicadas e muitas vezes continuamos aí fazendo julgamentos descabidos, absurdos, sem perceber que colocamos nos outros os defeitos que na verdade estão aqui dentro de nós mesmos, bem como a nossa forma equivocada de enxergar as coisas. Os defeitos estão aqui, e aí eu vejo de forma equivocada. Tudo é complicado. Por quê? Porque eu sou complicado. Vou me descomplicar, e aí eu vou começar a ver, a analisar as coisas, e é necessário também a gente ficar atento às coisas que acontecem. Não com o objetivo de ficar maltratando, apontando, mas para compreendermos, para auxiliarmos em tudo aquilo que for possível fazer, tá? Então, nós vamos ver como normalmente nós julgamos os outros, né? A maior parte. Então, nós vamos buscar aqui um trecho foi ditado por Emmanuel, né? Aquele que foi o mentor do nosso querido Chico, Emmanuel. E isso está no livro Fonte Viva. Quem quiser achar, né, procurar, livro Fonte Viva, psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. E começa, esse trecho, começa pinçando, Emmanuel pinça um trechinho que está na carta de Paulo de Tarso, a Tito. Quem quiser também achar, é a carta a Tito, capítulo 1, versículo 15. Só esse trechinho já nos chama a atenção, hein? Vamos pensar. Olha o que escreveu Paulo há 2000 anos atrás. Mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Para quem é contaminado, nada é puro. Por quê? Porque ele é contaminado, né? Então, olha o que foi escrevendo o nosso querido Emmanuel. Ele diz assim: o homem enxerga sempre através da visão interior. Nem sempre a nossa visão é os olhos, não. É aquilo, avaliamos, a visão real é aquilo que está aqui dentro. É uma visão interior. E ele diz: com as cores que usa por dentro, julga os aspectos de fora. Pelo que sente, examina os sentimentos alheios. Olha como que nós fazemos, hein? Nós. O homem enxerga sempre através da visão interior. Com as cores que usa por dentro, julga os aspectos de fora. Pelo que sente, examina o sentimento alheio, que não é o verdadeiro sentimento do outro, mas é pelo que eu sinto, eu entendo que o outro está sentindo. Equívoco. Então, se carrega a pessoa mais maldade em seu coração, ela julga tudo isso por esse aspecto, o aspecto do mal. Por exemplo, a pessoa que carrega essa maldade, virei a cara para ele, pois ele também me ignorou, ele também virou a cara. Carregava a maldade e ele viu a maldade no outro, né? E aquele que carregava não a maldade, mas a vontade de fazer o bem. Então, se ele viu dessa outra forma, né, diferente, ele vai dizer: ele não me viu, deve estar muito preocupado com alguma coisa. Olha a diferença. E o outro, que, entre aspas, virou a cara ou não virou a cara, é ele, problema dele. Como ele fez, é ele. Mas
como eu vejo, aí sou eu. Aí sou eu que vejo. E se eu vejo de forma equivocada, já começou o julgamento e nós somos especialistas. Nós fazemos um serviço completinho. Nós julgamos, condenamos e executamos. Que beleza, né? Não deixamos para ninguém. Julgamos, condenamos e executamos. Serviço completo. Continua Emmanuel. Ele diz assim: na conduta dos outros, supõe encontrar os meios e fins das ações que lhes são peculiares. Então, na conduta do outro, eu suponho encontrar meios e fins para a minha conduta, tá? Então, com relação aos outros, nós imaginamos coisas e sempre piores. Damos asas à imaginação, né? Mas com a nossa própria conduta, nós nos achamos, de certa forma, desculpados pelos próprios deslizes. Sabe por quê? Os outros também fazem. Parei aqui no rebaixamento da guia. Todo mundo para. Eu joguei o lixo na rua. Todo mundo joga. Então você tem que dizer, tem que ter essa mudança. Todo mundo para, menos eu. Todo mundo joga, menos eu não vou jogar, né? Mas normalmente nós nos apoiamos nos equívocos do outro para justificar o equívoco nosso, né? Isso se chama malandragem. Continua Emmanuel. Daí o imperativo de grande vigilância para que a nossa consciência não se contamine pelo mal. Então, vigilância. Está lá no nosso evangelho, orai e vigiai. Esse orai não é necessariamente você, né? Esse orai é estar com um padrão melhor, elevado e vigilante, prestando atenção, sempre alerta, né? Para que não nos contaminemos. Continua Emmanuel. Quando a sombra vagueia em nossa mente, quando a sombra está tudo aqui dentro, não vislumbramos senão sombras em toda parte, né? Por quê? Se eu vivo nas trevas, tudo que eu olho é treva, eu não consigo ver luz. Por quê? Porque eu sou treva, eu carrego as trevas, o desânimo, sei lá, isso não vai dar certo, isso aqui todo mundo é mal, é treva, desânimo. E aí eu não consigo ver luz. Me acostumei com a treva. Continua Emmanuel. Essa aqui, presta bem atenção. Junto das manifestações de amor mais puro, a gente vê duas pessoas na rua se abraçando, dois colegas, né? Uma colega, um colega, ou dois colegas, ou duas colegas, não importa. Imaginamos alucinações carnais, né? É interessante, né? Dois se encontram lá na rua, como é que está aquele abraço? Aí tem. E é casado, hein? A gente vai longe. Há muito tempo, na rua, até fazendo um teste com relação a isso, eu estava com uma das minhas filhas, eu acho que era a Vanessa. Eu velhinho e ela novinha. Nós dois na rua. Aí eu falei, dá o braço, como se fôssemos dois namorados, dá o braço. É interessante o torcicolo que nós espalhamos na calçada. Todo mundo passava, virava e olhava. Sem vergonha, hein? Velhinho, desse jeito. Tá aí. Fazer o quê? Mas eu fiz de propósito. Continua Emmanuel. Se encontramos um companheiro... isso aqui... Se encontramos um companheiro trajado com louvável apuro, bonito, bem arrumadinho, pensamos em vaidade. Sujeito vaidoso, hein? Como é vaidoso, vestido dessa forma, é vaidoso. E se for eu? Elegância. Ele é vaidade, para mim é elegância. Ante o amigo chamado à carreira política, pública,
Mentalizamos a tirania política. Todos são mal intencionados. Esse aí entrou na política, esse aí entrou para roubar. Fazemos esse julgamento. Continua Emmanuel. Isso aqui vocês também nunca viram. Se o vizinho sabe economizar, o vizinho economiza com perfeito aproveitamento das oportunidades que ele tem, trabalha, se dedica, se esforça, a família inteira. Fixamo-lo com desconfiança. E costumamos tecer longas reflexões em torno de apropriações indébitas. Ficamos na janela da sala, olhando ele chegar com um carro novo. Aí tem, hein? Aí tem uma roupa nova. Ixi, deve estar aprontando. Está trabalhando. Segue Emmanuel. Quando ouvimos um amigo na defesa justa, usando a energia que lhe compete, agora há pouco nós falamos, às vezes a palavra tem que ter energia, não violência, energia. Então diz Emmanuel, quando ouvimos um amigo na defesa justa, está defendendo alguém, usando a energia que lhe compete, energia, relegamos-lhe de imediato a categoria dos intratáveis. Por quê? Porque confundimos, porque queremos, confundimos a energia com a violência. E não tem nada a ver. Jesus era violento? Não, de forma nenhuma. Fugia totalmente do espírito dele, qualquer tipo de violência. Jesus era enérgico? Lógico que era. Usava a energia, a firmeza, que nada tem a ver com violência. No templo, os mercadores do templo. Jesus foi lá, chutou todo mundo, pegou o chicote e bateu. Imagina! Isso foge. Isso não é de Jesus. Agora, usar a energia, por exemplo, os cambistas que estavam ali no templo, trocando as moedas, porque vinham a Jerusalém pessoas de todos os cantos e traziam cada uma a moeda local, lá deles. E ao chegar em Jerusalém, precisavam fazer o câmbio, pegar a moeda deles de origem e trocar pela moeda corrente em Jerusalém. E nessa troca aconteciam lá os seus probleminhas. Jesus poderia ter usado de energia. Meu irmão, veja o que você está fazendo. Está vendo? Inclusive narramos isso num livro nosso, no segundo livro. Você está vendo o que você está fazendo aí? Tem consciência? Está vendo o que você faz aí? É um chefe de família, está com uma criança com fome e você não fez a coisa certa. Pensa bem, será que não dá para fazer melhor? Energia. Violência não, de forma nenhuma. Mas para nós, nessa caminhada ainda tão cheio de problemas, querer distorcer energia e colocar violência no lugar é tão fácil. Continua Emmanuel. Quando a treva se estende, trevas se estende na intimidade da nossa vida, ou seja, tudo é treva, deploráveis alterações nos atingem o pensamento. Jesus falava em buscar o reino dos céus. Reino dos céus é a paz, é a serenidade, é estar legal consigo mesmo, com os outros. Quando eu não encontro o reino dos céus, eu estou no reino das trevas, natural. Então, Emmanuel diz, quando a treva se estende na intimidade da nossa vida, estou aqui na treva, deploráveis alterações nos atingem os pensamentos. Tudo aqui dentro. Nos acostumamos a tal comportamento. Nos acostumamos na treva. Nos acostumamos na maledicência, porque passa a ser o nosso modo de viver. É comum, eu sempre fiz isso, faço assim, e as pessoas não sentem mal. Problema delas.
como o hábito da reclamação, do azedume, né? Reclamo de tudo. Ah, eu sou azedo para com tudo. Então, nessas condições, não suportamos as pessoas, porque tudo nos incomoda. É aquela questão, ele olhou assim, ele olhou porque me desprezou. Não, coitado, ele nem percebeu, né? Então, até nessas situações, quando nós ajudamos alguém, nós ajudamos sem bondade. E ajudar sem bondade não é fazer o bem, é socorrer só naquilo que ela necessita. Porque a caridade, você dá aquilo que necessita, mas tem que dar muito mais daquilo que ele precisa, e que às vezes é você que está precisando. Colocar junto com o alimento que você deu, o amor, a gratidão a Deus por ter dado a você o pão que você pôde dar ao outro. O judeu, ele tem tanta sabedoria milenar, né? Ele agradece quando ele dá, diz, quando ele contribui com alguém, faz uma caridade, dá uma esmola, ele agradece ao pobre, porque o pobre está dando a ele a oportunidade de ser bom, de fazer um bem. Então ele agradece, ele não está esperando gratidão, ele agradece a oportunidade. Olha a sabedoria. Continua Emmanuel. Virtudes, nós falamos quando estamos nas trevas, né? Então, se estamos na treva, virtudes nessas circunstâncias jamais são vistas. Eu estou nas trevas, eu não consigo ver virtude em ninguém, eu só vejo trevas. Os males, contudo, sobram sempre. Eu não consigo ver virtude no outro, mas o mal no outro eu vejo. Por quê? Porque o mal está em mim, é semelhante, né? Não tem erro. Os mais largos gestos de bênção recebem lastimáveis interpretações. Que Emmanuel quer nos dizer? Olha, estou nas trevas. Ah, então eu estou olhando o outro. O outro é bom. O outro é o que ele é. Tem suas virtudes e seus defeitos. Eu não consigo ver as virtudes. Por quê? Porque eu estou nas trevas. Ah, eu tenho inveja. Ver o bem dele? Não. Eu quero ver o mal dele. Para dizer, esse sujeito é igual a mim, né? Então eu não consigo ver o lado bom das pessoas. Entretanto, é fácil ver o erro dele. Por quê? Porque eu estou tão acostumado com isso, eu tenho prática nisso, né? E é por isso que acontecem essas maledicências. É por isso que endossamos isso tudo. Por quê? Porque muitas vezes está aqui dentro, né? E eu me comprazo em fazer isso, em espalhar isso, porque é de mim também. Eu misturo tudo, jogo e espalho. E aí, Emmanuel disse, os mais largos gestos de bênção recebem lastimáveis interpretações, né? Que gozado. Eles têm, muita gente, quando olha, está vivendo nas trevas, e ele olha alguém e vê alguém fazendo um bem, ele vai dizer, é interesseiro. Ele está fazendo isso porque ele quer que todo mundo reconheça que ele é bom, né? Então não consegue tirar nada de bom. Até no bem que o outro faz, ele quer manchar com o mal. Emmanuel diz assim, estamos terminando aqui. Ele diz assim, guardemos cuidado toda vez que formos visitados pela inveja, pelo ciúme, pela suspeita ou pela maledicência. Então, olha, cuidado. Toda vez que isso visitar. A inveja está me visitando, o ciúme está me visitando, a suspeita, a maledicência. Ou seja, tem alguém jogando, o mundo está jogando para cima de mim, né? Ainda vai fazer algum estrago. Ainda vai passar por mim aquilo que não é bom, porque eu estou cheio de problemas ainda. A imperfeição está por aqui, tá? Então, é normal que passe.
Agora eu tenho que fazer um tremendo esforço para que isso, ciúme, maledicência, inveja, não faça morada. Morada não. Passou por mim, vai embora. Segue adiante. Comigo não. E para terminar, Emmanuel diz assim: casos intrincados, casos complicados, existem nos quais, olha a sabedoria de Emmanuel, nos quais o silêncio é o remédio bendito, bendito e eficaz, porque, sem dúvida, cada espírito observa o caminho e o caminheiro segundo a visão clara ou escura que dispõe aqui dentro. Como eu vou avaliar, né? Sempre levando em conta aquilo que está aqui dentro. Eu vou avaliar com o bem que eu tenho e com o mal que eu tenho. Então eu não posso dar espaço a comentários de fora que podem até destruir pessoas. Eu avalio, analiso, vejo e guardo comigo. Então ele diz: casos intrincados, nos quais o silêncio é o remédio bendito e eficaz. Ah, fulano fez isso. Guarda silêncio. Ah, mas você não acha? Guarda silêncio. Qual a tua opinião com relação àquilo? Ou eu falo bem, ou guardo silêncio, né? Então nós temos que procurar sempre o lado bom das coisas. Sempre haverá o lado bom das coisas. E não valorizemos o lado mal das coisas. Essa preocupação temos na tarefa, no meio de tantos defeitos, no meio de tantos equívocos, tantos erros. Por exemplo, me fez lembrar agora, nesse instante, um trabalho que a gente faz no sentido de resgatar a figura de Judas Iscariotes. Judas Iscariotes. Falando em Judas Iscariotes, quase certeza passou pela cabeça da grande maioria: ah, que Judas, o traidor. Não vejo assim. Não vejo. A história, para mim, foi mexida, foi deturpada. E tem explicações muitas, usando a lógica, raciocinando, vendo coisas que não fazem sentido, vendo fatos da história. Eu não consigo ver o lado mau de Judas. Não consigo. Não consigo, não tem jeito. Judas, para mim, errou como eu erraria, como você erraria. Então, colocar uma pecha tão pesada, tão violenta, em cima de quem não merecia, não. Então, vamos valorizar o lado bom. E se isso que eu penso a respeito dele, vamos imaginar, eu tenho em mim a certeza que está tudo certo, mas vamos imaginar que está errado. Judas cometeu equívocos violentos, aquela coisa toda. Bom, eu tentei resgatar a figura de um ser humano, o valor de um ser humano. Tá bom, valeu a pena, tá? Então, vamos pensar nisso? Cuidado naquilo que falamos. Falamos oralmente, escrita, nos pensamentos, nas reações, porque o corpo fala também. Então que tenhamos esse cuidado e que não façamos julgamentos, não façamos condenações, não façamos execuções. Os outros fazem aquilo que eu faço também, que você também faz, né? Os equívocos, as falhas, e que estamos trabalhando para corrigir. Combinado, pessoal? Então, nada de maledicência. Show, fofoca. Acabou. Tá bom, pessoal? Muito obrigado pela companhia. Obrigado por estarmos juntos. Obrigado pela paciência a todos vocês, que não dá para ver aqui, já passou tanta gente. Cida Pop, Camila Paparelli, Maria Aparecida Barbosa, Paulo Serrato, tudo bom, Paulo? Velho amigo Almeida, Áurea, a Bete, Alceia, tem mais gente por aí, tá?
Grande abraço, pessoal. Pensem nisso, tá? Não deixa ir embora. Pensem nisso. É importante para nós. Se ouvimos tanto falar de Jesus, todos nós precisamos agora viver Jesus. Grande abraço, pessoal. Fica com Deus, tá? Tchau. Obrigado pela paciência e até sexta que vem. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado, viu?